Nacional Santa Cruz, livra-nos Deus, Nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai, Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. Como habitualmente começamos este tempo de oração, desta vez já aqui no oratório com a presença física de mais pessoas, é um sinal do desconfinamento. Pouco a pouco, com cuidado, vamos saindo de casa. E de facto tem muito que ver esta situação que nós vivemos agora com aquilo que vamos celebrar no próximo domingo, a festa do Pentecostes. Poderíamos dizer que de alguma maneira também os apóstolos estavam ali confinados. Depois de verem Jesus subir aos céus, ainda esperaram, reuniram-se, voltaram a reunir-se no cenáculo e ali estavam à espera. Não estavam à espera de uma vacina, não estavam à espera de uma cura, mas estavam à espera de uma pessoa. Estavam à espera do Espírito Santo. E de facto, nesse domingo, em que todos os judeus celebravam a festa do Pentecostes, o Espírito Santo desceu sobre eles e pode-se dizer que foi o início da Igreja. Esta família, a família de Jesus, que recebe a sua vida do Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e que começa, a partir daqueles 12 apóstolos, a proclamar o Evangelho por todo lado, por todo o mundo. O Espírito Santo, quando desceu sobre os apóstolos, ajudou-os a entender como Jesus tinha prometido tantas coisas que não tinham entendido até então, não só a recordar coisas, mas ajudou-os a viver. Ajudou os apóstolos a pôr em prática aquelas coisas que ouviam de Nosso Senhor. E a ação do Espírito Santo não foi uma coisa, portanto, o Espírito Santo não desceu só num momento concreto, no dia de Pentecostes, e depois nunca mais apareceu. Não. Houve aquela manifestação mais visível, que já vamos ler daqui a bocadinho, mas depois começou a atuar dentro de cada um deles, de cada um dos cristãos, daqueles que eram batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa é a maneira como o Espírito Santo atua. Agora mesmo, esta oração que estamos a fazer é feita com a ajuda do Espírito Santo. Se não fosse por ele, não seríamos capazes de rezar, de nos dirigir a Deus, de saber como nos dirigirmos a Deus. Não seríamos capazes de ouvir a voz de Deus, de reconhecer aquilo que Deus Nosso Senhor nos pede. É o Espírito Santo que nos conduz, é o Espírito Santo que nos guia, e foi o Espírito Santo que guiou aquela igreja que estava a começar a nascer naquele momento. O Espírito Santo ia dizendo aos apóstolos, na Sagrada Escritura temos muitos exemplos disso, como São Pedro, por exemplo, a dada altura, ao ver a descida do Espírito Santo sobre uma família de pagãos, sobre Cornélio e a sua família, apercebe-se que a igreja também era para os gentios. E o Espírito Santo ia mostrando os seus sinais e os apóstolos iam entendendo. Este relato da vinda do Espírito Santo, dia de Pentecostes, está cheia de simbolismos. Tem nesta descrição que leremos dos Atos dos Apóstolos, há coisas que para um judeu eram muito importantes, significavam muito. Pentecostes, para começar, era uma dessas 3 festas principais que tinham os judeus. As 3 principais festas judaicas, que assim tinham sido determinadas por Deus no Antigo Testamento, num dos livros, no livro de Deuteronômio, no capítulo 16, diz-se: 3 vezes por ano aparecerá todo o varão de entre o povo diante de Yahvé, teu Deus, no lugar que ele escolher. E essas três vezes, que são estas festas principais, eram, obviamente, a festa da Páscoa,
festa mais importante, a seguir a festa do Pentecostes e depois a festa dos tabernáculos. E se nós quiséssemos fazer a correspondência para os meses atualmente, pois a Páscoa costuma calhar sempre ali entre março e abril, o Pentecostes entre maio e junho e a festa dos tabernáculos entre setembro e outubro. Nestas alturas, os judeus aproximavam-se de Jerusalém e havia uma grande multidão naquela terra. Também neste dia em que os apóstolos receberam o Espírito Santo, estava ali uma grande multidão. E muitas vezes o próprio Jesus, na sua vida aqui na terra, tinha ido com a sua família por ocasião destas festas a Jerusalém. O São Lucas conta-nos logo no capítulo 2 que os seus pais iam todos os anos a Jerusalém pela festa da Páscoa. Reparemos que não era preciso que fosse o pai e a mãe, era preciso que fosse só o homem de cada casa, mas realmente Nossa Senhora também cumpria com amor aquilo que estava previsto na lei. E o que é que se celebrava neste dia do Pentecostes? Bom, no início desta festa para os judeus era celebrar o final das colheitas, que era algo de importante, as colheitas de cereais, dar graças a Deus pelas colheitas e oferecer as primícias daquelas colheitas. E depois acrescentou-se o motivo de comemorar a lei que foi dada, a promulgação da lei que foi dada por Deus a Moisés no Monte Sinai. Era isto que os judeus celebravam de maneira especial neste dia. Mas para os apóstolos, a partir do domingo de Pentecostes, a partir do dia de Pentecostes, este passou a ter um significado completamente diferente. Quando chegou o dia de Pentecostes, diz-nos assim o livro dos Atos dos Apóstolos, os apóstolos estavam todos reunidos no mesmo lugar. Subitamente fez-se ouvir, vindo do céu, um rumor semelhante a uma forte rajada de vento que encheu toda a casa onde se encontravam. Viram então aparecer uma espécie de línguas de fogo que se iam dividindo e pousou uma sobre cada um deles. Claro que se nós tentamos imaginar isto que nos conta aqui o São Lucas, pois ficamos um bocado às tantas. É difícil de imaginar o que é que seriam estas línguas de fogo. Como é que seria este barulho que se parece com uma rajada de vento? Como é que aquelas línguas de fogo se iam distribuindo em cima das cabeças de cada um deles, sem queimar o cabelo, aliás, não consta que tivesse queimado o cabelo. O que é que tinha acontecido ali? O que é isto? O que é que isto representa? Reparemos que a descrição da forte rajada de vento fazia lembrar para um judeu precisamente aquele momento em que Deus se tinha manifestado no Monte Sinai, quando, ao dar a lei ao povo, constituiu Israel como o seu povo. O vento tem esta noção, faz lembrar também, pois, enfim, uma renovação de algo, não é? Algo que se renova. Hoje está um dia com bastante calor, mas se houvesse um ventinho lá fora, todos agradecíamos, porque o ar ficava renovado, não é? Ficava mais fresco. Quando há vento, as coisas renovam-se, pois o vento significa também uma novidade, algo de novo que aparece. Neste caso, algo de novo que aparece na história da humanidade. O fogo. O que é que simboliza este fogo que realmente apareceu? Não é um fogo, já se vê que não é um fogo igual ao fogo que nós falamos agora, mas o que é que simboliza este fogo? É a forma como o Espírito Santo transforma as coisas. Realmente, se nós pegamos fogo a uma folha de papel, aquela folha não fica igual. Transforma-se completamente, fica reduzida a cinzas. Há uma transformação pelo fogo. Se nós pomos uma espada de ferro no fogo, podemos forjar a espada à base de marteladas, e com aquele fogo podemos forjar a espada, torná-la mais afiada. O fogo transforma, quer coisas que são muito frágeis, quer coisas como o ferro, não é? Que até impressionam pela sua dureza O fogo é capaz de mudar isso. E realmente
Isto manifesta aquilo que é a ação do Espírito Santo. O Espírito Santo veio, no dia de Pentecostes, formar um novo povo de Deus. Assim como Deus escolheu no Monte Sinai aquele povo de Israel para o seu povo, que havia de guardar a lei, o Espírito Santo veio agora formar um novo povo, que somos nós. Tu e eu somos parte deste povo. Um povo em que não vemos Deus só à distância, mas em que conseguimos sentir essa presença de Deus e tê-lo presente no meio de nós, agora aqui, no sacrário, Jesus realmente presente com o seu corpo, sangue, alma e divindade. E somos um povo onde somos capazes de reconhecer Deus. Os israelitas tinham essa dificuldade. Como é que é Deus? Não sabiam. Ninguém tinha visto Deus. Tinham uma grande admiração por Moisés, e Moisés tinha falado com Deus face a face. Nós conhecemos muito bem como é o nosso Pai Deus, porque tu, Jesus, que estás aqui, nos mostraste como é o teu Pai, como é Deus. E assim, olhando para Jesus, nós vemos esta misericórdia de Deus, a sua bondade, a sua justiça, todos os atributos de Deus. Olhando para Jesus, para a sua vida, através do homem, chegamos a Deus. E isto que nós temos na Igreja, este grande tesouro que nós temos na Igreja, é possível pelo Espírito Santo, que atua na Igreja e que nos constitui como um só povo. Mas o episódio da descrição do São Lucas não fica aqui. Isto é o que se vê lá dentro de casa. Portanto, só os apóstolos é que realmente que ali estavam dentro de casa viram isto, uns nos outros, essas línguas de fogo pousando sobre a cabeça de cada um, mas depois saíram para fora, desconfinaram, não é? Saíram para fora. E não foi só um desconfinamento, assim, vamos andar aqui uns metros, mantendo distâncias de segurança. Não. Naquela altura não era preciso, as ruas estavam cheias de gente, e o que é que aconteceu? Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que se exprimissem. Às vezes vamos pensar que isto dava jeito quando temos um teste de inglês ou um teste de francês ou algo parecido. Quem dera que o Espírito Santo nessa altura nos ajudasse a falar naturalmente outras línguas. Não, neste caso falavam outras línguas e as pessoas que ali estavam à volta percebiam. Residiam em Jerusalém judeus piedosos, procedentes de todas as nações que há debaixo do céu. Ao ouvir aquele ruído, que se ouviu da rua do lado de fora, a multidão reuniu-se e ficou muito admirada, pois cada qual os ouvia falar na sua própria língua. Atônitos e maravilhados diziam: não são todos galileus os que estão a falar? Então como é que os ouve cada um de nós falar na sua própria língua? Partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judeia, da Capadócia, do Ponto e da Ásia, da Frígia e da Panfília, do Egito e das regiões da Líbia, vizinha de Cirene, colonos de Roma, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes, ouvimos-los proclamar nas nossas línguas as maravilhas de Deus. Realmente é uma descrição pormenorizada que faz aqui o São Lucas da quantidade de pessoas diferentes que ali estavam e que ouviram os apóstolos falar. Cada um o ouvia na sua própria língua. Falar de quê? Das maravilhas de Deus. O anúncio do Evangelho. O central, o mais fundamental que eles tinham para anunciar era isto: que quem somos nós, quem é Jesus que nos veio redimir e a forma como Jesus nos redimiu, dando a sua vinda por nós e como ressuscitou. E o Espírito Santo foi o Espírito Santo que permitiu que se desse este anúncio. E o Espírito Santo foi atuando naquelas pessoas que ouviram aquele anúncio dos apóstolos. E isto também é algo impressionante. Aquelas pessoas tiveram uma conversão interior. Isto é aquilo que mais caracteriza a ação do Espírito Santo. Às vezes poderíamos pensar, há pessoas que gostariam de experimentar mais esta ação do Espírito Santo, de ter também estas
estes dons que nos primeiros tempos do cristianismo, como se via, acontecia com mais frequência. O Espírito Santo concedia a algumas pessoas alguns dons, até o dom de profetizar, o dom de falar outras línguas, várias coisas deste estilo. Há pessoas que dizem, realmente se eu visse isso, ficava convencido, já não tinha dúvida, já. Mas a atuação do Espírito Santo, a principal atuação, é esta atuação interior. Se nós queremos, se nós deixarmos, Ele vai nos mudando, vai nos transformando, vai fazendo de nós imagem de Jesus. Vai nos fazendo mais parecidos a Jesus. E por isso é que nós, nesta oração, queremos pedir ao Espírito Santo: vem, Espírito Santo, santifica-me. Santifica-me. Ele de facto é chamado o santificador, aquele que nos fará santos, a todos os que pertencemos a esta família. Não nos esqueçamos daquilo que o Santo Padre, o Papa Francisco, dizia, naquela exortação do alegrai-vos e exultai, e dizia que toda a Igreja, todos nós, todos os batizados, são chamados à santidade. Desde sempre. São chamados à santidade todos os batizados. Mas é algo que só é possível porque há alguém que nos santifica. E esse alguém é o Espírito Santo. Por isso é bom que procuremos nós invocar mais o Espírito Santo. Invocá-lo mais no nosso dia. Tantas pode ser, ao ouvir isto, que nos comecemos a pensar, eu realmente não me lembro assim muito do Espírito Santo. Quer dizer, de Nossa Senhora, sim, o mês de maio, Fátima, o 13 de maio, de Jesus, sim, porque é Jesus, não é? De Deus Pai também, até podemos imaginar assim um Deus Pai com barba, não tem barba, às vezes podemos imaginar isso. Agora o Espírito Santo, como é que nós caracterizamos o Espírito Santo? Como é que é? Uma pomba, sabe-nos a pouco, não é? A pessoa não sabe bem. Como é que eu falo com o Espírito Santo? Como é que eu o reconheço? E no entanto é-nos difícil de imaginar esta pessoa do Espírito Santo porque Ele habita dentro de nós. Não sabeis que sois templos do Espírito Santo? Era o que São Paulo dizia àqueles cristãos com os quais estava. Não sabeis que sois templos do Espírito Santo, que Ele está dentro de vós. E todos nós já recebemos esse Espírito Santo e é Ele que nos vai mudando. Vem, Espírito Santo, faz-me santo. Faz-me santo. Não é exagerado pedir isto, porque este tem de ser o grande objetivo da nossa vida. O Espírito Santo é um espírito de santidade. E a santidade que não quer dizer que a partir de agora vamos deixar de comer e de beber e de correr e de jogar futebol porque temos de ser santos. Não é? Bem sabemos que não é isso, não é nada disso. Santidade é sermos mais parecidos a Jesus, que também comia, que também bebia e que também só não jogava a bola porque ainda não tinha sido inventado o futebol. Mas, se não, imagino que às tantas também daria alguns toques, não é? Pois o Espírito Santo é aquele que nos vai fazer mais parecidos a Jesus. E temos de o invocar mais. Às vezes até prestando atenção àquelas orações em que nos referimos a Ele e que não nos damos conta. Por exemplo, o em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Dizemos isto com tanta rapidez ao fazer o sinal da cruz, que às tantas nos esquecemos que o estamos a invocar. E é bom, pode ser bom, nestes dias, invocá-lo mais desta forma. Ou rezando aquela oração, que é uma oração tão simples, tão curta, tão breve, e que, no entanto, define aquilo que nós estamos aqui a fazer nesta terra. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Com a nossa vida podemos dar glória a Deus e é isso que nós queremos. E por isso podemos rezar esta oração tão simples mais vezes ao longo destes dias. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O Espírito Santo transforma-nos. O Espírito Santo enche-nos deste amor de Deus. E o Espírito Santo enche-nos de tal maneira deste amor a Deus que ele não pode ficar contido só dentro de nós. Este efeito do dia de Pentecostes, em que os apóstolos receberam aquelas línguas de fogo e depois saíram a correr
daquela casa onde estavam fechados e começaram a falar com todas as pessoas, é algo que também deve acontecer connosco. Eles estavam ali fechados, sem falar com ninguém, tímidos, com medo, às tantas. E depois estavam desinibidos, depois de receber o Espírito Santo. Porque tinham recebido esse amor de Deus. E perceberam logo que era algo para transmitir às outras pessoas. O Espírito Santo dentro de nós também nos ajuda a olhar mais para quem temos à nossa volta, a preocupar-nos mais pelos outros. São José Maria dizia assim numa ocasião, numa homilia: cada geração de cristãos deve redimir e santificar o seu tempo. Para isso precisa de compreender e de compartilhar os anseios dos outros homens, a fim de lhes dar a conhecer com dom de línguas como corresponder à ação do Espírito Santo, à efusão permanente das riquezas do amor divino. Nós precisamos de compartilhar as preocupações de todas as pessoas, os desejos de todas as pessoas e dar-lhes a entender como é que podem corresponder à ação do Espírito Santo. Foi o que os apóstolos fizeram. Os apóstolos dirigiam-se àquelas pessoas e primeiro começaram por lhes explicar a fé, por dizer qual é que era a fé, a sua fé. Quem é que é Deus? Quem é que eles são? Quem é que é Jesus? Às vezes também é algo que nós podemos certamente fazer com as pessoas que temos ao nosso lado, partindo da nossa amizade, com aquelas pessoas de quem gostamos e com quem gostamos de falar tantas coisas. Não pode acontecer que nunca se fale de Deus. Eu falo todos os dias, estou com um amigo e falamos dos jogos, como é que aquilo vai, como é que vai o Fortnite, como é que vai as classificações e tal, e todos os dias estamos, aliás, não só falar uma vez ao dia, mas até às vezes jogar juntos. Imaginemos 2 horas todos os dias, isto é que é, 2 horas todos os dias, tal. E ao longo de um mês, pois, horas e horas e horas a falar do Fortnite, daquilo, para aqui, para acolá, não é? Bom, interessante, pode ser um jogo interessante, nunca joguei, mas deve ser um jogo interessante, não é? Senão, mas mais importante, há outras coisas mais importantes, e não é normal que nós não falemos de outras coisas também com os outros, de coisas que sabemos que fazem falta aos outros, que lhes vão fazer bem. Não é normal que não falemos desta nossa fé que nós conhecemos e que procuramos viver às outras pessoas que temos à nossa volta com naturalidade. Não tanto falar, mas com a nossa própria vida, com o modo de viver, pegando neste exemplo do Fortnite, quando estamos ali a jogar com outros e de repente, olha, já chegou a hora, não pode ser, agora tenho de ir estudar um bocado, agora tenho de ir ajudar a minha mãe, ou agora é a hora em que rezamos o terço aqui em casa, ou agora é... E assim, com o nosso modo de vida, já estamos a mostrar como é que é a nossa fé às outras pessoas e que influência é que isso tem no nosso dia-a-dia, e já estamos a dar exemplo, já estamos a fazer com que aquela pessoa, a consciência desse nosso amigo, seja tocada pela graça de Deus e que o Espírito Santo possa atuar nele. Pois nós precisamos que o Espírito Santo nos dê esta força. Já o recebemos no dia do nosso batismo, também no dia do crisma, no dia da confirmação. Aliás, todos os aqui presentes já fizeram o crisma e já o receberam nesse dia do crisma, e às vezes até pode ter acontecido que tínhamos sentido algo, né? Eu lembro, enfim, ao longo dos anos, às vezes algumas pessoas que mesmo no final do crisma, alguma vez me aconteceu, não é assim? Uma pessoa que tinha acabado de fazer o crisma e veio procurar-me no fim e disse: Senhor Padre, de facto aconteceu aqui qualquer coisa. Bom, fiquei contente, olha, ainda bem. Ainda bem que achas que te aconteceu. Se eu sinto-me diferente, não é? Isto realmente tocou-me. Ainda bem. Também já me aconteceu o contrário. Também já me aconteceu que no final, não exatamente no final, mas uns dias depois, ter alguém que recebeu o crisma veio ter comigo e diz: Ó Sr. Padre,
acho que houve aqui um problema qualquer, acho que aquilo não funcionou, acho que não funcionou, acho que às tantas é preciso repetir ou qualquer coisa. Não, já não dá para repetir, não te preocupes, funcionou, só que às vezes não é só o sentimento que conta, não é? Às vezes podemos sentir mais entusiasmados, outras vezes menos entusiasmados, mas a graça de Deus atua dentro de nós. Mas nós sentimos que precisamos mais desta força do Espírito Santo, porque às tantas, não, neste momento, na nossa vida, não estamos como os apóstolos no dia de Pentecostes. Não estamos cheios de força, não estamos cheios de energia, não estamos com vontade de fazer apostolado. E se isso acontece, temos de invocar o Espírito Santo. No dia da festa de Pentecostes, na missa, e desta vez vai ser mesmo na missa, em que a grande maioria das pessoas já vai poder ir à missa outra vez com alguma normalidade, graças a Deus. Antes do Evangelho vai-se ler uma oração especial, uma sequência muito antiga, em latim, Veni Sancti Spiritus, vem Espírito Santo, e começa dessa maneira: vinde, ó Santo Espírito, vinde, amor ardente, acendei na terra a vossa luz fulgente. Está aqui um bocado, esta tradução é para rimar, não é? Mas de facto invocamos isto, que seja um amor ardente que acenda esta luz na terra. E às vezes damos-nos conta que nós precisamos de um grande trabalho do Espírito Santo. O Espírito Santo vai ter trabalhinho dentro de nós, vai ter muito que fazer, não é? É verdade, vai ter muito que fazer. Também diz aqui esta oração: lavai as nossas manchas, a aridez regai, sarai os enfermos e a todos salvai. Às vezes somos assim, vemos que temos manchas, que a nossa alma é uma terra um bocado árida, que não nos apetece rezar, que temos dificuldade, e assim vamos nós rezando ao Espírito Santo. E o Espírito Santo rega esta terra seca. Ajuda-me, dá-me os teus dons. Esses dons do Espírito Santo também pode ser bom recordar, ir ao catecismo e recordar quais é que são esses dons. Propósito. Vamos acabar com um propósito, esta meditação. Um propósito sugerido por São José Maria no livro da Forja. Propósito. Frequentar, sendo possível, sem interrupção, a amizade e relação amorosa e dócil com o Espírito Santo. Veni Sancte Spiritus. Vem, Espírito Santo, morar na minha alma. Vamos pedir a Nossa Senhora, esposa de Deus, Espírito Santo, que ela nos ajude a receber bem o Espírito Santo dentro da nossa alma. Ela foi aquela que recebeu o Espírito Santo, a cheia de graça. O Espírito Santo desceu sobre ela. O fruto dessa ação foi o próprio Jesus. Foi o Verbo feito homem, encarnou naquele momento pela ação do Espírito Santo. Que Nossa Senhora nos ajude, assim lhe pedimos. Minha Mãe, ajuda-me a receber bem o Espírito Santo, a tê-lo mais presente na minha vida. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim.